pode mandar no wellington.bento@mg.senac.br. E eu já falei aqui, eu vou repetir, para quem fez inscrição, para quem está participando conosco desse evento aqui do MBA em Foco, tem 15% de desconto no valor total do curso de MBA. Então, hoje você pode dividir esse valor em até 24 parcelas sem juros no boleto bancário. Fica 24 de 326, valor cheio, sem desconto. Para você que está assistindo, que está participando conosco aqui, com 15% de desconto, fica em 24 parcelas de 277,277. Isso mesmo. Então, corre lá, veja os cursos que tem disponível, entre em contato conosco, tem uma equipe sensacional do comercial do Senac Minas que está à sua disposição para tirar suas dúvidas, tá ok? Vamos chamar aqui agora o nosso próximo palestrante, professor da casa também, professor dos nossos cursos de MBA no estado de Minas Gerais, professor José Rodarte, para falar do tema, os desafios da gestão financeira em momentos críticos. Professor, boa noite, é com você. Boa noite. Queria agradecer o convite. Para mim é um privilégio, né, poder contribuir com todos sobre um tema, principalmente nesse momento que nós estamos passando. E eu gostaria de frisar que, quando eu coloquei o tema de desafios de gestão financeira em momentos críticos, eu queria reforçar que gestão já é um desafio muito grande, né? Gestão, seja financeira, de marketing, de pessoas, já é um desafio. Agora, fazer a gestão financeira em momentos críticos realmente é mais desafiador ainda, requer muito mais habilidade, muito mais competências, né? Mas sempre houve, gestão nunca, né, sempre nós tivemos gestão e nós sempre tivemos gestão financeira, da mesma forma, o tempo todo nós tivemos crise, tivemos momentos críticos. E aí eu queria ler uma frase de Platão, né? Não espere uma crise, né? Não espere uma crise para descobrir qual o que é importante em sua vida. Então, quando Platão disse sobre crise, ele falou muito antes, né, de Cristo. Então, a gente pode perceber que crise sempre houve. E Jesus também falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso reforça que nós sempre tivemos crise. Essa crise que nós estamos vivendo não é uma crise única, nós teremos outras, né? Então, a gente precisa ter habilidade para se portar bem numa crise. O que diferencia é exatamente como nós nos comportamos diante de uma crise. E essa realmente pegou todo mundo de surpresa, a gente não esperava, ninguém fez essas previsões. Ano passado, quando as previsões foram feitas, né, para 2020, pelo contrário, havia uma expectativa muito boa, né, os números apontavam, os números econômicos, principalmente do mundo inteiro, principalmente no Brasil, apontavam aí para crescimento, então, inflação baixa, juros baixos, então a gente tinha uma expectativa muito boa, a gente não sabia que ia acontecer tudo isso. Pode passar. E olha só essa notícia, né, nós estamos com alguns números aí bem exagerados, né, quase 12 mil empresas em extinção. E é interessante, eu até segreguei aí, coloquei essa informação, microempresa, mais de 10 mil, empresas de pequeno porte, 300, e outras empresas, 458. Separando para o ramo, né, nós temos aí o comércio, 3 mil empresas na área comercial, indústria, 800, e serviços, 7.500. Então, ninguém poderia fazer uma previsão dessa. Isso aí, quando a gente fala desses números, é bem triste, porque nós estamos falando de famílias, né? Tanto família daquele que é proprietário da empresa, como aqueles funcionários que dependiam desses negócios. Então, quer dizer, nós temos aí menos renda, né? São pessoas que perderam seus empregos, perderam sua renda, isso é péssimo para a economia. De um ponto de vista financeiro também, porque a gente não sabe quando é que isso vai retornar, né? Então, a gente, do ponto de vista econômico, a gente ainda não tem boas previsões, o governo terá que fazer muita coisa, muito incentivo para que a gente possa retomar o crescimento novamente, e as empresas, né, consequentemente, também vão sofrer bastante, as pessoas também sofrendo bastante. Pode passar. Eu gosto de comparar a gestão financeira, ou a gestão mesmo, de um modo geral,
eu gosto de comparar ela com uma estrada na qual a gente está dirigindo o nosso carro. E essa estrada, a gente dirige um carro tanto na parte, né, durante o dia, como a gente pode também dirigir durante a noite. E eu gosto de fazer essa analogia que quando nós estamos numa economia e mercado no momento satisfatório, no momento de crescimento, de equilíbrio, tudo dando tudo certo, né? É como se a gente estivesse dirigindo durante o dia. Ainda existem os riscos, né, durante o dia. Nós temos aí bastante desafio. Dirigir não é uma tarefa tão simples, né? Não é uma tarefa tão fácil. Tanto é que se a gente recordar quando a gente foi pegar nossa habilitação, e antes disso, quando a gente estava treinando, a gente percebia o quão era difícil né, a arte de dirigir, né? Você tem ações simultâneas, né? Parece que quando você está começando a dirigir, parece uma coisa de doido. Você tem que preocupar com a mão fazendo várias coisas, o seu braço, também a sua perna, os seus pés, são várias coisas, e também a atenção dos olhos. A gente faz ações simultâneas. Agora, dirigir numa estrada, a gente ainda tem alguns desafios interessantes na estrada. Então, a gente tem que ter muita atenção ao percurso, como também, né, definido pelo destino, como também questão de conhecimento de placas, de sinalização. Então, a gente tem que ter um conhecimento e também uma técnica para dirigir. Da mesma forma, o carro tem o seu painel, que a gente também tem que entender um pouco do painel do carro. O carro aponta, né? Ali o painel aponta se tem combustível suficiente para chegar no destino, o painel aponta se o carro está na temperatura correta, quantos quilômetros nós já percorremos. Então, de alguma forma, do ponto de vista analógico, a gente aprende muito em relação à direção de uma empresa, comparando com a direção de um carro. Agora, olha só, quando chega à noite, a direção de um veículo, né, à noite, eu costumo dizer que à noite com chuva, né, a situação piora bastante, né? Alguns até não gostam de dirigir à noite, principalmente com chuva, preferem parar num posto, ou então nem fazer a viagem, porque torna realmente uma tarefa muito mais desafiadora, né? Você tem que ter mais habilidade, mais competência, mais conhecimento, mais tempo de viagem, né, para que você pegue uma estrada, né, uma rodovia durante a noite. Você tem alguns cuidados que você precisa ter. Por exemplo, você não tem uma visão de longo prazo, você tem uma visão mais curta, né? O farol não consegue pegar toda a estrada numa visão mais longa. A mesma coisa acontece com uma empresa. Dirigir uma empresa durante o dia, se formos fazer a análise, usando essa analogia, né? Então, se fôssemos dirigir durante o dia, já é desafiador, quer dizer, dirigir uma empresa já é desafiador. Agora, imagine dirigir uma empresa à noite, né? Então, quer dizer, usando essa analogia, podemos entender que esses momentos de crise, esses momentos que são críticos para nós, é como se tivesse anoitecido na direção da empresa. A gente precisa ter mais atenção a alguns instrumentos. Às vezes, atitudes que nós não tínhamos, né, quando estava de dia, não dá tanta atenção, por exemplo, para a sinalização, quando chega à noite a gente dá mais atenção para a sinalização. A mesma coisa acontece nas empresas. Quando a gente está em momentos de crise, a gente começa a dar mais atenção a algumas coisas que às vezes a gente não daria tanto. Por exemplo, a gente fica mais preocupado com caixa, fica muito mais preocupado com o orçamento, a gente preocupa se investimentos deveriam ser aprovados ou não, exatamente porque a gente está com incerteza, a gente não consegue fazer previsões, né? É meio que muito escuro, muito nublado, a gente tem um pouco mais de dificuldade. E como no carro a gente geralmente reduz a velocidade ou até freia no momento noturno, na empresa a gente deveria adotar a mesma coisa. A gente deveria reduzir a velocidade, nós deveríamos ir com muito mais cautela, não avançando tanto, não acelerando sobremaneira, exatamente porque a gente pode capotar numa curva, né? Inesperadamente, porque na parte noturna, a gente, às vezes, uma curva vem de forma tempestiva, né? Inesperada. E aí, o que acontece? Aproveitando a analogia que eu introduzi, da mesma forma que eu tenho que ter muito conhecimento de sinalização, por exemplo, eu tenho também ter conhecimento dentro da empresa, né? Eu preciso adotar ou então investir em conhecimento.
Não há possibilidade de perpetuar uma empresa somente com feeling, somente com suor. Nós precisamos investir em conhecimento. Muita empresa, de vez em quando saem algumas estatísticas, né, e as mais conhecidas são do IBGE, juntamente com o Sebrae, sobre a mortalidade de empresas. É assustador, né, o número é assustador, de quantas empresas não sobrevivem após o segundo ano ou até o quinto ano. Às vezes, mais de 50% de empresas. E quando perguntados, esses gestores que não conseguiram perpetuar a empresa, quando perguntados, eles apontam para várias situações. Uma delas é a não ter capital de giro suficiente, não ter incentivo do governo. Então, são algumas dificuldades que são relatadas pela maioria. Então, não ter gestão do capital de giro, ou então não ter incentivo a capital de giro, e não ter incentivo do governo, ou então os impostos, a carga tributária é muito elevada, isso não é de hoje, há muito tempo é assim. Então, esses empresários, quando montaram as suas empresas, deveriam ter percebido que há dificuldade realmente de capital de giro, há dificuldade, né, no pagamento de impostos, há dificuldade pela falta de incentivo. Então, no plano de negócio, eles teriam que ter entendido que, ao montar uma empresa, eles enfrentariam esses desafios, enfrentariam essas crises. Por isso que o conhecimento é muito importante. Nós precisamos investir em competências, em habilidades de gestão, e uma delas é exatamente na área financeira, e principalmente na característica da previsibilidade financeira. As empresas, se elas pudessem investir mais em previsibilidade, ou em instrumentos de previsibilidade financeira, elas passariam pelas crises com um pouco mais de facilidade. Não quer dizer que a crise, não quer dizer que com previsibilidade a empresa vai poder sobreviver. Em Belo Horizonte, por exemplo, está sendo um grande desafio para lojistas, para alguns pessoal, os empresários no ramo, né, de comida, de restaurantes. Está sendo um desafio muito grande, porque não se esperava, né, ficar 120 dias de portas fechadas. Então, às vezes até a previsibilidade, ela às vezes até falha. Mas eu costumo dizer o seguinte: sem a previsibilidade é pior. É melhor que se invista em alguns desses instrumentos. E aí uma das ferramentas do marketing chama-se análise SWOT, né? A análise SWOT é quando você reconhece quais são as oportunidades e as ameaças que nós temos do lado de fora da minha empresa, né? Essas ameaças podem ser do ponto de vista relacionado a questões políticas, ou então econômicas, até do próprio mercado no qual a empresa está inserida. E a análise SWOT requer também que a gente reconheça as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e todas aquelas virtudes que nós temos. Eu gosto de dizer para os alunos o seguinte, que primeiro faça a sua análise SWOT pessoal. É um desafio. Seria interessante o empresário, antes mesmo de montar a sua empresa, conseguisse fazer sua própria análise SWOT. O que ele tem mais dificuldade? Qual que é a dificuldade que ele tem, por exemplo, de gerir as finanças pessoais? Se caso ele não fizer esse diagnóstico e tendo dificuldade em finanças pessoais, ele vai ter um problema muito grave quando ele for montar uma empresa, porque não tem uma pílula, né, que ele toma e ele se distingue das finanças pessoais das finanças empresariais. Da mesma forma que ele for nas finanças pessoais, ele vai, como uma herança, ele vai levar esse comportamento, esse hábito para as finanças empresariais. Estou falando, no caso, o microempresário, o pequeno empresário, né? No caso, ele não tem condições de contratar um gerente financeiro, um coordenador financeiro, um supervisor financeiro. Então, normalmente é ele quem vai gerenciar também as finanças. Então, se ele não organiza muito bem as suas finanças pessoais, a chance dele também não organizar as finanças empresariais é muito grande. E, de repente, ele vai até fazer o que geralmente acontece, fazer uma mistura, né, das finanças pessoais com as finanças empresariais. Então, nesse caso, fazer a análise SWOT pessoal
é um ponto de partida, porque ele vai diagnosticar aquilo que ele tem de virtude, aquilo que tem de fraqueza e as ameaças que ele tem. Esse aprendizado de fazer análise SWOT pessoal, de alguma forma, ele vai poder aplicar na empresa. E aí, com isso, ele vai poder corrigir algumas falhas e, de repente, até investir nessa previsibilidade. Por exemplo, uma empresa, ela sofre ameaça. Essa crise que nós estamos vivendo agora, e o empresário está sofrendo, há outros empresários que não estão sofrendo essa mesma crise. Pelo contrário, na crise eles estão criando outras soluções e até mesmo ganhando em relação à crise, né? Tem alguns setores que ganham. Mas, independente de crise, todo empresário sofre com crise. Então, por exemplo, ele pode ter uma crise do mercado dele, do setor que ele atua. Ou ele pode ter uma crise internacional que atinja diretamente o fornecedor dele. Então, crise é muito comum em relação ao empresariado. Então, ele, aprendendo a fazer análise SWOT, ele aprende a tentar antecipar possíveis dificuldades, possíveis ameaças que ele teria na gestão da empresa. Então, uma coisa que a gente precisa investir seria nesses instrumentos de previsibilidade. Pode passar, Lucas. A previsibilidade é para tirar do empresário aquela expressão de que sempre haverá uma luz no fim do túnel. Ou então aquela expressão que no final tudo dá certo, né? É como se fosse o melô do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O empresário não pode viver assim. O empresário tem que se organizar, o empresário tem que investir em instrumentos, investir em conhecimento. A previsibilidade é muito importante nesse momento. Douglas. E aí um dos instrumentos que são clássicos, né, na gestão financeira, que nenhuma empresa deveria deixar de investir, é exatamente orçamento e fluxo de caixa. Há uma necessidade de orçar, tentar antecipar possíveis receitas e também as próprias despesas e os custos que a empresa já incorre. Então, se for uma empresa já madura, ela pode aproveitar todo o histórico de despesa e de custo e fazer projeções para no mínimo 6 meses. E a mesma coisa ela deveria fazer em relação às receitas. Agora, se for uma empresa nova, ela tenta avaliar se tem uma empresa parecida, se tem uma empresa no setor que ele conheça, alguém que ele possa perguntar para que ele possa montar esse orçamento, né? E se mesmo assim ele tiver dificuldade, é melhor que ele erre, melhor ele fazer um orçamento errando com o orçamento, por quê? Porque sem o orçamento nem saber se errou, ele não terá nem esse diagnóstico de erro. Então o orçamento ele é bem direcionador e consequentemente o orçamento ele gera um fluxo de caixa. Então além do orçamento ele me dá essa visão de longo prazo, eu tenho também instrumentos para montar o fluxo que eu tenho de caixa. É importante, quando eu vou a alguma empresa e vou prestar consultoria, por exemplo, eu já não estou perguntando qual será o caixa de agosto, né? Qual que é o capital de giro que vai girar nessa operação daquela determinada empresa. Eu já estou preocupado com o caixa de dezembro, porque o de agosto já bateu na porta. Então, se eu for tomar decisões para o caixa de agosto, eu já estou tomando decisões atrasadas. O dinheiro vai ficar muito caro em agosto. Então, eu preciso preocupar e eu preciso entender que dezembro me dá condições de tomar decisões, fazer ajustes com muito mais folga, com muito mais tranquilidade. E quando você faz com muito mais folga e tranquilidade, você, então, tem uma condição de tomar dinheiro mais barato. Ok? Obrigado, espero que possa ter contribuído para todos vocês que estiveram aí do outro lado, nos ouvindo. Aí está lá no Instagram, eu posto algumas coisas relacionadas à gestão financeira, tanto pessoal quanto empresarial. Muito obrigado, professor Rodarte, show de bola. Nós temos uma pergunta aqui, na verdade a pessoa pergunta assim, olha, sempre deixava um valor mensal para investir, né, na minha empresa. E com essa questão da pandemia, eu não consigo mais guardar esse valor, pelo contrário. O que eu posso fazer? O que você me sugere? Então, o fato de ter deixado esse valor mensal,
antecipadamente, deu a ela condições quase como se fosse uma gordura para ela poder queimar e está passando pela crise, né? E usando exatamente essa gordura. Ela agora ficou um pouco mais apertado, então ela vai ter que fazer o seguinte, não é momento dela se cobrar para construir gordura agora, não. É gastar essa gordura que ela acumulou no tempo, né, que foi o que ela foi reservando, fazer com que ela possa gastar com muito critério, com muita cautela, para que essa gordura perdure por mais tempo, porque a gente não sabe até quando, e eu não sei como a pandemia está afetando o negócio dela. Então, verificar se ela pode usar se ela pode manter essa gordura por mais tempo. Assim que o negócio dela começar a reerguer e começar a faturar um pouco próximo do que foi, aí sim ela fazer reserva novamente. Mas ela está de parabéns por ter já, né, reservado alguma coisa, porque alguns não fizeram isso. Já ter se antecipado isso aí. Exatamente, né? É um comportamento muito bom que ela tem, e se vários tivessem esse comportamento, teria agora, nesse período, né, queimando gordura. É verdade. Uma outra pergunta, professor, referente, a pessoa fala assim, com essa questão toda, né, da pandemia, de tantos recursos tecnológicos, agora é o momento para eu mudar, para eu investir em tecnologia na minha empresa, embora seja uma pequena empresa, é o momento certo, ou espero mais um pouco, continuo do jeito que está, ou é o momento certo de investir em tecnologia para gerar mais lucro? Então, na analogia que eu fiz da estrada escura, a primeira coisa que a gente percebe é que a gente deve reduzir a velocidade. Quando a gente fala de redução de velocidade, nós falamos de redução de investimento, né? No caso de tecnologia, se essa tecnologia trouxer para ela redução de custo, aí sim, vale a pena ela fazer o investimento, claro, ela entendendo que o investimento, ele traz benefícios no longo prazo e não no curto prazo. Então, ela tem que custear, ou melhor, financiar esse investimento também com recurso de longo prazo. O que ela não pode fazer é usar as economias de curto prazo para financiar um investimento que vai trazer retorno no longo prazo. Não casa bem. Se ela puder ter recursos de longo prazo, né, pagando aos poucos, e esse benefício for para redução de custo e que dê esse retorno no longo prazo, ela está fazendo a coisa bem certinha. Tá? Tem que fazer esse casamento. Show de bola, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença, pelas palavras aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, e aproveitando para falar que quando eu falei que nós devemos investir em conhecimento, como lá na estrada a gente deve investir em placas, né, conhecimento de placas, vocês que nos ouviram precisam investir no MBA, porque nesses momentos é que se diferenciam as pessoas que têm esse conhecimento e competência, e as empresas agora estão procurando exatamente esses que têm todo esse conhecimento e competência. Ok? Exatamente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Isso mesmo, né, gente? Isso que o professor falou aqui vai muito de encontro que a gente está vivendo, né, vivenciando nesse momento. Em momentos incertos, em momentos que precisa-se de inovação, as empresas, as instituições estão buscando justamente essas pessoas que buscam se capacitar, mesmo nas incertezas, né, que procuram se capacitar, sair na frente e tá ali sempre liderando, mesmo com as incertezas, porque as incertezas, elas sempre vão existir, né? Momentos difíceis sempre vão existir. Então, você precisa se capacitar, se qualificar, para conseguir sair bem, né, nessa turbulência aí, esses momentos difíceis. E o MBA Senac está aqui justamente para isso, né, para proporcionar a você uma capacitação, uma qualificação. Como vocês estão vendo, nossos docentes, os professores do MBA, são professores altamente qualificados, são professores que têm uma grande experiência acadêmica, uma grande experiência com o mercado, e isso contribui muito, né, para você que procura um MBA aliado teoria com a prática, com a vivência do dia a dia, principalmente nos dias de hoje, né? Então, você que tem interesse, acesse lá nossa página, pós-graduação senac.com.br, você vai visualizar os 17